Fala galera, tudo bem? Estamos dando início a um projeto chamado Geração de Apaixonados. Somos da Igreja Batista Betel, que fica na rua Sargento Regalia, Anchieta. Nós somos da Rede Jovem IBB. E estamos aqui dando início a esse projeto chamado Geração de Apaixonados. E aí, Renan, Bia, Matheus, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem, sim, graças a Deus. Como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Nervosos ou de boa? Tô de boa. Nós vamos estar dando início aqui a alguns temas. A nossa ideia não é somente abordar adolescentes e jovens, mas a gente vai estar batendo muito nessa tecla de jovens e adolescentes. E já vamos começar com um tema um pouco forte. Qual é o tema? Inimigos de Deus. E aí, somos inimigos ou não somos inimigos de Deus? Agora pegou, hein? Agora pegou. Você pode dar um glória aí? Glória! Cadê o Glória? Eu acho que nós somos amigos, né, de Deus. Ou deveríamos ser, né? Será que no decorrer do estudo aí as pessoas vão conseguir se identificar como inimigo ou como amigo de Deus, né? A gente espera que sejam todos amigos, né? E E aí, Bia? Tudo vai depender da sua conduta. Ser amigo, eu me garanto, você se garante. Ih, rapaz, aí o negócio pega, né? Então é isso, acho que depende da conduta individual. Com o debate aqui, com a conversa, a gente vai estar vendo aí qual lado você se encaixa. E aí, Matheus? Eis a questão, amigo ou inimigo? É amigo ou inimigo? Estamos aqui, galera. O Renan ele faz parte lá da nossa vice-liderança, juntamente com a Bia. O Matheus também, que faz parte lá juntamente com a Dani, da nossa liderança. E nós vamos começar com um texto que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Já vamos começar com o pé na porta. Como? Adúlteras, não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. E aí, tema um pouquinho forte, né? É um tema bastante forte, né? Primeiro momento parece que é um tema... Tu olha e fala assim, caraca, eu não sou inimigo de Deus, né? Mas vamos ver o decorrer do estudo, né? E existem alguns pontos que nós precisamos entender aqui, né? A respeito de quem foi o escritor dessa carta, por que foi escrito, qual era o contexto. E o escritor, né? A própria carta ali tem o nome Tiago, né? Mas primeiramente a gente precisa fazer uma separação, né? Porque a Bíblia relata alguns Tiagos. E o Tiago que escreve essa carta, ele se denomina como Tiago, irmão de Jesus. Ele não é o Tiago de Atos capítulo 12 que morre decapitado por Herodes. Esse Tiago que escreve essa carta, ele é o Tiago de Atos 15. Que quando Paulo e Barnabé precisam ir lá no Conselho de Jerusalém, levar lá uma carta, né, que estava acontecendo. Os gentios se convertiam, daqui a pouco os judeus chegavam. Não, peraí, pô, você é gentil, mas tu precisa... Existem algumas coisas da lei aqui que você precisa praticar para ser salvo. E Paulo e Barnabé, eles vão lá em Jerusalém, né, e reúnem. Paulo vai até chamar esse Tiago de coluna da igreja. E eles vão dar uma carta para Paulo e Barnabé, aquele processo todo. Eles vão levar as cartas, mostrando que essa não era a mensagem dos apóstolos de Cristo, né? Então é esse Tiago que escreve essa carta de Tiago. O ano ali, os teólogos divergem um pouco entre o ano 45 e o ano 50. E o propósito era fortalecer alguns irmãos judeus que haviam se convertido e estavam passando por grande perseguição. Tanto que o escritor aos Hebreus também vai escrever a carta aos Hebreus nesse propósito, fortalecer os irmãos. E Tiago, além de instruir a igreja, dar alguns conselhos, no capítulo de número 4, ele vai vir com o pé na porta, né? Tiago, do capítulo 1, do versículo 1 em diante, é só pé na porta. Baixa a lenha. E do 4 que a gente leu aqui é muito forte, né? Adúlteros, né? Sim. E se você for ver, tá com ali afirmação, ele tá afirmando. E existem duas linhas de pensamento para essa palavra adúltero. Ou era uma linha que alguns teólogos acreditam que era uma linha de pessoas que viviam na igreja ali e praticavam realmente adultério. E Tiago está fortalecendo o questionamento a essas pessoas. Ou era a segunda linha, que é uma linha que eu particularmente acredito, que como ele está escrevendo para um povo judeu, ele vai usar palavras que o povo judeu conhecia. E o adúltero ali, o Tiago está relatando ao Antigo Testamento, né? Que toda vez que o povo se afastava de Deus, ele era dado como adúltero. Deus chamava o povo de adúltero, até porque o relacionamento com o povo e Deus ali é tipo meio que um casamento, né? Sim. Então o que Tiago para mim está dizendo ali é que houve-se uma quebra de aliança, né? Adúlteros, pô, vocês quebraram uma aliança que estava estabelecida. Então assim, quando eu me torno adúltero, quando eu escolho viver num padrão de vida onde eu entro nessa condição que o Tiago falou, é meio que como se tivesse quebrado uma aliança. Tinha uma aliança estabelecida
e eu quebrei. Então Sim. é esse ponto que a gente precisa entender. E ali foi pra todos, Bia, ou não? Então, eu creio que ali não foram para todos. Tanto é que ele usa uma palavra específica, ele fala adúlteros. Então, no caso, ele está falando com quem está cometendo este ato de adultério. Eu também acredito na linha que o Renan acredita, que é que o povo, ele está falando com um povo que quebrou uma aliança, com um povo que não estava seguindo os princípios de Deus. E logo abaixo ele vai falar, né, também, sujeitáveis a Deus, resistir ao inimigo. Então, existia um povo que se sujeitava e resistia. Porque ele está falando com pessoas específicas. Ele está falando com os adúlteros. É isso. E Matheus? A palavra ela é bem enfática em dizer que é um grupo, né? Não fala todos, fala adúlteros. Então, sim, com certeza, é para esse grupo específico de pessoas que tá nessa prática, que quebrou a aliança. Então, é por aí que a gente deve encaminhar, entendeu? Nesse sentido. É um Sim. grupo. E só para confirmar, né, o que foi falado aqui, o significado da palavra adúltero quer dizer aquele que viola a fidelidade ou quebra a aliança. Então, realmente, aqui é para um grupo específico de pessoas. E hoje em dia, o que vocês acham se a gente trouxer para os dias de hoje essa palavra adúlteros? A gente acha que está sendo muito agressivo, ou melhor, nós achamos que é muito agressivo ou não? E aí? Quem vai responder essa? Ok. Cara, eu não vejo uma palavra muito agressiva, até porque é Bíblia. É Bíblia, né? Sim. Primeira base de tudo é Bíblia, mas eu acho que em cima de toda a repreensão vinha o amor, né? Então, assim, eu acredito que dá pra falar algumas palavras duras, mas a gente também precisa exercer o amor, né? Mas a gente tem que entender o contexto que essa pessoa tá vivendo. Vamos lá, peraí. Tá falando pra pessoas que estão vivendo a esmo. Ah, tô vivendo mesmo, não vou largar. Pronto, e acabou. E acabou. Meu padrão de vida é esse, escolhi, acabou. Ou tá falando pra pessoas que estão ali tentando lutar, tentando buscar uma vida melhor em Cristo e por algum descuido não estão conseguindo. Eu acredito que a condição aqui são de pessoas que estão em iniquidade. Sim. A palavra aqui é para pessoas que estão em iniquidade, né? Pessoas que escolheram quebrar aliança. Escolheram quebrar aliança de alguma forma, de alguma maneira, por uma maneira de viver, por uma maneira que escolheu viver, né? Chegaram a esse nível. Só que eu não acho que é uma palavra dura, não. Não, eu também acho que não. Pode falar, Bia. É que ele falou iniquidade. Lá em Salmos 51, Davi ele vai fazer distinção entre pecado e iniquidade. Então que fique bem claro aqui. Pecado significa, no hebraico mesmo, aquele que errou o caminho. E iniquidade significa uma condição daquele que não cumpre a lei. Isso é no hebraico. Então, assim, o pecado, ele é aquele quando você erra, mas você volta, retoma a si. A iniquidade é quando aquilo não te afeta mais. Quando você entrega seus próprios desejos. Ou seja, você comete e chega uma hora que você nem sente mais. Aí se torna iniquidade. Então, eu acredito que não estava sendo duro. Inclusive, isso é uma questão também, né, nos dias atuais, que as pessoas elas acham muito isso, né? Tá sendo muito duro nas palavras. Sendo que se a gente for pegar a Bíblia mesmo pra ler, a gente vai ver que era só... Então, assim, em que condição você está? Você está tentando se arrepender? Você pecou, você errou, mas está tentando voltar? Ou você já caiu na iniquidade, já não quer mais voltar e está ali mesmo e não quer saber de nada? Então, por isso, eu acredito que não sejam palavras duras. Sim. E aí, Matheus? Na minha opinião, não é uma palavra dura. Por quê? O próprio Cristo, quando ele se dirigia a pessoas, ele se dirigia repreendendo mesmo, com repreensão. E ele era duro em suas palavras. E hoje, por qualquer coisa, as pessoas falam, meu Deus, cadê o amor, que não sei o quê. Então a gente tem que saber que não é uma palavra dura, não é um tema difícil de abordar. Sim, é audacioso, mas é um tema bastante presente nos dias de hoje, ao meu ponto de vista, entendeu? E, cara, as pessoas têm que, nós, como seres humanos, temos que entender que a palavra, ela nos confronta. Sim. Tem que confrontar. Quando ela não confronta, aí já torna o que a Bia acabou de falar, né? Que é a iniquidade. A pessoa já está acostumada a se deleitar em certas situações e Cristo já está bem distante da pessoa, enfim. É escolha, né? Sim. E eu, tipo assim, eu prefiro ouvir palavras que vão me corrigir, porque pecado
eu cometo, todos nós vamos cometer. Mas iniquidade é totalmente diferente. E hoje em dia é o que está acontecendo, infelizmente. Pessoas estão cometendo iniquidade achando que é pecado e achando que com as suas atitudes, com as suas formas de lidar com alguns erros, com algumas atitudes que sabemos que são erradas mesmo, as pessoas acham que não sou inimigo de Deus, justamente por causa disso, né? Deus é amor. Nós sabemos disso, nós conhecemos, sabemos quem nós servimos, sabemos quem é o nosso Pai, sabemos de toda a sua bondade de entregar o seu filho por nós. Então nós sabemos o que é o amor. Mas o que nós queremos trazer para a gente hoje aqui nesse podcast, vamos botar assim, né, chamado nesse tema Inimigos de Deus, as nossas atitudes estão nos tornando inimigos de Deus? Se sim, quais são as nossas atitudes? A gente não está aqui para apontar erro de ninguém, a gente não está aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui somente com uma intenção de quê? Trazer para você a Bíblia, em primeiro lugar, uma explicação através da Bíblia, e segundo, olhar para nós mesmos e falar aonde eu preciso mudar. Então, eu acho que hoje em dia o mais complicado é pessoas que estão sendo aplaudidas pelos homens, sendo reprovado por Deus, mas dentro de si, na sua mente, na sua consciência, as pessoas estão jurando de pé junto que estão sendo aplaudidos por Deus e pelos homens. E isso é muito complicado, né, cara? O nosso pastor ele tem até uma pregação, né? Essa pregação ficou marcada, ele pregou no retiro, a misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Sim. Aí ele fala algo interessante, antes de Deus exercer o juízo, ele exerce a misericórdia, ele vem com a misericórdia. Então, às vezes, o que é uma palavra dura pra gente, que a gente quer ficar triste, às vezes é Deus exercendo misericórdia. Sim. Porque ali era um alerta para quem estava ouvindo aquela mensagem. Sim. A gente se transporta para aquele tempo lá e fala, pô, se eu tivesse nessa condição aqui e recebi essa mensagem, ele não diz o nome de quem estava. Ele diz que havia pessoas na igreja dessa maneira. Sim. Então, assim, quem era sabia, estava recebendo a mensagem. Então, assim, às vezes o que a gente vê como, o cara não tem amor, o cara não ora por ele e aí vai ficar falando. Mas eu vejo como sendo a misericórdia de Deus. É aquilo assim, cara, se arrependam. Se arrependam, né? Sim. Até Pedro vai dizer isso, né? Vocês dizem, o Cristo demora a voltar. E Pedro falou, não, peraí. Esse intervalo não era para que vocês continuem pecando, para que vocês se arrependam. E outro ponto que a gente tocou aqui interessante, que é um perigo que eu corro, que todos podem correr acontecer se entrar nesse nível de vida, de iniquidade, é quando Deus te entrega. Sim. Porque existe uma coisa é você se entregar, e outra coisa é Deus te entregar. Deus não entrega? Entrega, pô. Paulo escrevendo em Romanos, capítulo número 1, ele fala, vocês conheceram a Deus e não glorificaram como Deus. Sabe o que Deus fez? Entregou vocês às suas próprias paixões e concupiscências. O que Paulo está dizendo? Cara, vai lá. É como se Deus estivesse dizendo assim, pô, meu amigo, eu conversei, vai lá, pô. Vai lá. Tu não quer? Vai lá. Então, assim, esse é um dos perigos dessa vida de iniquidade. E o perigo maior, né? Se tornar inimigo de Deus, né, cara? Sim. Isso é muito ruim, né? Quer falar? Então, é exatamente isso que ele falou. Eu acredito que até o chamar a atenção de Deus seja uma demonstração de amor. Quando Deus ele chama a nossa atenção, ele está querendo dar mais uma chance pra gente. Se chegarmos ao ponto em que Deus não chama mais atenção, ferrou. Porque o pai que ama corrige o seu filho, né? Sim. Você que é pai também, vocês sabem, por amar vocês corrigem. Quando um pai vira pro filho e fala assim, eu desisto de você, isso é muito triste. Então a gente também tem que enxergar a correção como um ato de amor. E, por exemplo, você que é líder vai saber, quando você chama algum jovem para conversar, para chamar atenção, algo relacionado, é porque você ama aquele jovem. Você não quer ver ele se perder. E eu acho que às vezes falta esse time na gente, entendeu? Identificar que aquela correção é um ato de amor. Quando meu pastor às vezes chama minha atenção, quando meu líder às vezes chama minha atenção, ele chama minha atenção porque ele quer o melhor para mim, ele não quer que eu me perca. Eu acho que a gente tem que ter esse time às vezes. Sim, sim. Cara, você falou aqui sobre paternidade, né? E isso é muito tremendo, porque, cara, a gente que é pai, a gente corrige aquele que nós amamos, né? E tanto na liderança, como em qualquer ciclo de pessoas que a gente estiver, toda palavra que a gente vai dar, ela tem que ser branda, tem que ser voltada com amor e tudo mais. E a pessoa que está ali recebendo essa palavra, ela tem que querer. Ela tem que querer tal mudança. Porque se a pessoa não quiser tal mudança, a gente vai ficar falando nós como os líderes, pastor, pai, mãe, enfim. Não vai dar em nada. Por quê? A pessoa, ela está
querendo se deleitar Sim. naqueles verdade. erros, naquelas coisas e tudo mais. Ou seja, a pessoa tem que querer. É. Né? O jovem, o adolescente, o irmão, o servo do Senhor tem que querer. Porque o evangelho, ele é mudança. Sim. Ele é mudança. Então, vai muito de encontro com o nosso tema também. Se eu não estou buscando fazer a vontade do Senhor, eu estou sendo inimigo dele. Se eu não estou cumprindo os mandamentos que ele deixou para nós, eu estou sendo inimigo. Eu estou me tornando inimigo dele. O evangelho é mudança. E isso é uma certeza e afirmação. Sim. Mas quando a pessoa não quer, ela acaba... E Enfim. isso é um perigo muito grande. Quando nós não enchemos das nossas razões, eu vou viver do meu jeito e ponto final, acabou. E tu, Bia, que vive numa faculdade, né, fazendo faculdade, como é que é esse ambiente hoje em dia dentro de uma faculdade? Polêmica. Então, assim, eu já estudei, né, em uma federal. E lá uma universidade pública, super apoio os estudos, tá? Que fique claro. Acho muito legal. A gente está estudando, a gente está buscando ali. Mas eu até faço esse alerta para os jovens. Tomem cuidado. A universidade é um ambiente maravilhoso, gente. Maravilhoso, assim. Abre horizontes. Mas existem coisas que eu notei lá dentro que são... Não só lá dentro. Assim, nos jovens em geral. Trazendo, assim, para a juventude, para uma juventude hoje em dia em geral. Eu percebi que existem muitas coisas que literalmente se tornaram iniquidade, porque se tornaram normais. E eu digo isso para os evangélicos, para um grupo cristão que esteja lá dentro. São coisas assim que, por você ver demais acontecendo, você torna aquilo algo normal. Eu não acredito em um evangelho onde a minha vida pessoal, a minha vida estudantil esteja separado da minha vida ministerial. Eu acredito que eu preciso exercer o meu ministério onde eu estiver. Então, se eu estou dentro de uma universidade, meu ministério precisa ser exercido lá dentro. Porque, às vezes, a gente acaba normalizando coisas e isso me causa muita tristeza. É com muito temor e tremor que eu falo isso. Mas, hoje em dia, no âmbito assim, da juventude, existem muitas coisas que se tornaram normais, que não são normais. E não é mais... Antigamente, a imoralidade sexual era algo muito privado. Se eu for conversar com a minha avó sobre a imoralidade sexual, era um assunto, assim, muito... Eles não falavam muito sobre isso. Hoje em dia, é um assunto deliberado, assim, todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo conversa. Então, assim, eu sinto muita tristeza quando eu vejo o caminho que, às vezes, a gente vai caminhando. A gente vai normalizando coisas que não são normais. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus disse que isso aconteceria, né? Os dias seriam parecidos com os dias de Sodoma e Gomorra. Então, assim, isso é um assunto bem delicado, mas é uma realidade hoje em dia. A gente está, literalmente, colocando a iniquidade em peso no meio da nossa juventude, no meio do mundo em si, eu acho, Sim. né? Todos. É uma imoralidade sexual, são coisas, assim, que não eram naturalizadas e hoje estão naturais. Acontece, é isso, estamos aí, tá normal. Isso me causa muita tristeza. Então, assim, eu acho que a gente tem que se preparar. Eu acho que a gente tem que se separar do mundo. A gente tem que ser homem e mulher de Deus onde a gente esteja. E eu não consigo ser um personagem, não, cara? Ser uma pessoa dentro da faculdade e outra na igreja? Então, os olhos do Senhor te contemplam em qualquer lugar. É aquilo que eu falo. Eu não sou cristã pro meu líder, pro meu pastor. Eu sou cristã porque eu acredito em Cristo. Eu amo a Deus. Então, assim, se eu amo a Deus, eu sigo a palavra de Deus onde quer que eu esteja, porque Ele me vê. Onde quer que eu esteja, Ele me vê. Então, não tem como colocar uma máscara lá dentro, falar que eu vou ser algo, lá na igreja eu vou ser... Não tem como. Isso não existe. E a palavra vai dizer, né, em Tiago 4 mesmo, 7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Então, assim, onde quer que eu esteja, para ser amiga de Deus, eu preciso sujeitar-me a Deus e resistir. Sim. É isso. E o que significa resistir ao diabo, Renan? O que você acha? Cara, eu acredito ali na... E ele fugirá de vós, não é isso? Ele fugirá, né? Isso. Então, assim, resistir significa que vai ter um ataque, né? Vai ter algo. Isso. Eu preciso resistir a algo que tá vindo sobre mim. Então, assim, cara, foram os pontos que foram tocados aqui e é muito interessante que hoje ninguém quer viver Cristo. Todo mundo quer viver... As pessoas querem viver a sua própria vontade, né? E elas esqueceram do que é ter Cristo. O que é glorificar a Cristo? Glorificar a Cristo é eu ir lá no culto quarto e domingo e sentar lá, dar aleluia e glória? Não. Glorificar a Cristo é em todas as áreas da minha vida. A teologia puritana é uma teologia que eu amo muito. Eles tinham isso como base. A base do puritanismo era o seguinte: não tem separação do secular do sagrado.
A minha vestimenta tem que ser sagrada, a forma que eu me visto tem que ser sagrada, a forma que eu me porto na escola tem que glorificar a Deus, as minhas redes sociais tem que glorificar a Deus. E você não vê isso hoje. Você vê o cara lá na rede social, ele não tem pudor nenhum pra guardar pra ele ali, não. Ele vai expor pra todo mundo o que ele quer ser. Parece, pra mim, cara, soa como assim, eu tô aqui obrigado. Sim. Algumas atitudes de algumas pessoas fora do âmbito da igreja, pra mim soa dessa forma. Cara, eu tô lá obrigado, pô. Eu vou porque eu sou obrigado, não vou porque eu quero. Porque, cara, eu penso o seguinte, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3:2, pô, será que nós precisamos de carta de recomendação? E além, se a gente precisar, essas são nossas cartas. Vocês são a carta de Cristo, lida por todos os homens. O que Paulo está dizendo? Talvez você é o mais próximo de alguém que alguém vai chegar de Cristo, de uma Bíblia. Então, assim, hoje está muito complicado essa questão. As pessoas não estão resistindo, né? O diabo não está precisando nem fazer nada. Fazer força. Não precisa nem fazer força. A gente não precisa nem chegar no nível de resistir. Então, assim, está muito complicado. Os jovens estão fazendo o que quer. Os adolescentes fazem o que quer. Falar que é rasgado, fornicação. Pô, o cara posta vídeo da forma que quer, da maneira que quer, com a música que quer. Cara, calma aí, pô. Calma aí, peraí. Eu não escolhi. Ninguém botou uma arma na minha cabeça. Tu vai ser obrigado a aceitar. Não. Eu não peguei a Bíblia lá ali e falei, pô. Não, pô. Sim. Desde o momento que eu escolhi, eu tenho que estar preparado para abrir mão dessas coisas para glorificar a Cristo, né? Então, assim, cara, hoje tá muito complicado essa questão aí. Na verdade, isso é muito doideira, porque falar que é cristão é muito fácil, né? Sim. Hoje muitos falam, eu sou cristão. O negócio é ser cristão na prática. É fazer o que Deus deixou ali para nós fazer no dia a dia, no ciclo de amizade, seja lá onde for. Isso as pessoas não querem fazer. Acha que ser cristão é chegar aos cultos, cumprir lá, sentar, levantar a mão e tal, ouvir a palavra e sair. E acabou. Eu não dou continuidade, né, naquilo, na minha casa, no meu trabalho, no meu ciclo de amizade. E isso é triste. Sim. Muito triste. Porque a gente vê que a pessoa tá se enganando. Ela mesma está se enganando. E a palavra diz em Romanos 12:2, eu vou ler aqui. Diz assim, ó: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus em nossas vidas? A vontade de Deus é que a gente siga livre em Cristo. Mas para eu seguir livre em Cristo, eu tenho que levar a palavra à risca. Eu tenho que fazer cumprir ela, como a Bia falou, na faculdade, no trabalho. Porque é aquilo. Isso é muito real para os jovens, né? De aceitação. Por exemplo, se eu mostrar ali quem eu sou, eu vou ser excluído do grupo. E as pessoas muitas das vezes não estão dispostas, sabe, a ser excluídas e jogadas de escanteio. Elas preferem participar. E nesse participar, ela vai participar da forma que eles querem. Sim. Ela não vai demonstrar a fé dela, não vai botar a fé dela em prática, não vai falar que ela é cristã de fato. E acontece que ela acaba sendo influenciada. Ou seja, ela não influencia, né? Nós, como os cristãos, isso fique claro para todos vocês que estão nos assistindo, nos vendo aí nas redes, que nós temos que influenciar. O cristão, ele tem que influenciar e não ser influenciado. Porque se você for influenciado, vou voltar a falar no tema, você está sendo esse inimigo de Deus. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para nós que estamos aqui à mesa, não é isso que Deus quer para você. Então, faça valer a pena. Ser cristão é bom. É você renunciar a si, às vontades da carne, mas viver aquilo que Deus tem, né, para nós. Sim. E quando a Bia falou sobre paternidade, e é muito interessante, né? Como aqui todos sabem, né? Mas para quem não sabe, sou casado com a Camila, a mulher mais linda do mundo, e eu tenho uma filha que se chama Clarissa. Então, para eu chegar ao ponto de corrigir ela mesmo, às vezes dar um tapinha, que tapa não machuca ninguém, tá bom? Chinelado de vez em quando é bom, volta pra cá. Mas quando eu chego ao ponto de eu tomar essa atitude, às vezes de ter que dar um tapinha nela, eu como pai, é porque eu já falei muitas vezes pra ela tomar algumas atitudes que é pra melhorar a vida dela. Então, pra eu chegar ao ponto de
ter que dar uma correção nela nesse nível, é porque ela está vacilando muito. Mas o mais interessante é que quando o filho tem a mente aberta e entende o que é uma correção de um pai, que 30 minutos depois eu posso pedir para ela um abraço, que ela vai me dar um abraço e falar, pai, eu te amo. Porque quando o filho reconhece que quando vem alguma repreensão um pouco mais dura para a nossa vida de um pai que nos ama realmente, é um pai que nos dá amor, eu sei que é uma repreensão para mudar a minha vida, para mudar algumas atitudes minhas, para mudar coisas que eu não estou agradando. Então, quando vem alguma repreensão para a minha vida, que realmente, cara, eu preciso mudar isso aí, eu vou continuar amando a Deus. Mas quando as pessoas não têm esse entendimento de quem é Deus para nós, se realmente Ele é o nosso Pai, porque a gente vai precisar de correções, nós vamos precisar, às vezes, tomar um puxãozinho de orelha, isso faz parte da vida, isso é normal. Então, a gente, quando não tem essa mente um pouco aberta para isso, de entender que, cara, o pai corrige, e quando corrige é porque quer o meu bem, aí a gente entra nesse erro de tornar-se inimigo de Deus. Mas, quando a gente tem esse entendimento, a gente vai cada vez mais nos tornando amigos de Deus. E isso também é o que é importante, cara. É a gente olhar para os nossos erros, olhar para a nossa vida e olhar e ver, cara, aonde eu preciso mudar para me tornar um amigo de Deus, né, cara? Então, assim, é algo também muito interessante que nós estamos vivendo no dia de hoje. É o que... Cara, a Bíblia é muito atual, né? O Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Sim. 1 João 2, 15 e 16, ele diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E uma coisa que a gente sofre muito hoje, que os jovens sofrem muito, tanto as paixões da carne, eu acho que é a cobiça dos olhos. Sim. O que é a cobiça dos olhos? O que teus olhos têm cobiçado? Eu deixo essa reflexão para você que é jovem. Quem é seu exemplo maior? Será que você quer ser igual aquele cantor de trap lá, que tem 10, 15 carros lá? Travis Scott. Ih, não pode falar nome, não. 10, 15 carros lá, que faz Depois corta aí, MF. 4 milhões de seguidores no Instagram. Tem casa, tem isso, tem aquilo. Ou por você quer ser como o Paulo, que morreu decapitado. Então, assim, hoje, né, a gente vive muito esse dilema das redes sociais ali, né? Pô, cobicei, queria ser igual aquele cara. Pô, cara, eu vou falar particularmente eu não tenho nenhum ímpio como referencial pra minha vida, não, cara. Tem alguns ímpios que eu gosto de ouvir, por exemplo, eu gosto de ouvir Leandro Carnal, gosto de ouvir Mário Sérgio Cortella, mas não são aqueles caras que eu vou falar assim, pô, quero ser igual a esse cara, não. Então, assim, é muito perigoso. Quando eu pego uma figura que... Não tenho nada contra esses caras aí. Pra mim não vai agregar valor nenhum na minha vida, mas também não tenho nada contra. Mas quando eu pego um cara que ele não tá contra, meio que contra aquilo que eu... Parece que o padrão de vida dele não condiz com aquilo que eu acredito, e eu tomo aquele cara como exemplo, automaticamente eu vou entrar no padrão de vida dele. Sim. Sabe? Então eu acho que isso é muito perigoso. Quem nós estamos enxergando? Quem nós estamos vendo como referência? Será que eu vejo como referência por Paulo, Timóteo, Estevão, um líder meu? Isso que eu ia falar, não precisa a gente ir longe, porque às vezes a gente quer pegar só exemplos da Bíblia. Mas um exemplo eu quero ser perto. igual o pastor Edson, eu quero ser igual o Vitor, eu quero ser igual o Wagner, presbítero Wagner da nossa igreja. Então, a gente precisa também pregar esse exemplo, porque às vezes as pessoas caem nesse erro, né? Mas os caras da Bíblia eram os caras da Bíblia. Tá, tudo bem. Tem gente que Jesus era Jesus. A gente tem vários exemplos de pessoas que também negaram a si mesmo para viver uma vida com Cristo. Então, a gente tem exemplos do nosso lado, Renan. Essa é a verdade. Nós temos exemplos muito bons do nosso lado, tanto exemplos masculinos como exemplos femininos. Temos exemplos maravilhosos. Eu faço questão até de citar uma que é a diaconisa Alessandra da nossa igreja, que é uma mulher, não que as outras não sejam, tem a missionária Deia, cara, diaconisa Maria. Então temos exemplos a seguir dentro da nossa própria igreja e do nosso lado, não só da nossa igreja. Você que talvez está assistindo aí, que é de outra igreja, tem pessoas do teu lado, cara, que são exemplos muito mais do que qualquer outra pessoa de internet. Isso aí é uma dica. Fala, Bia. E assim, levando para um outro lado, da mesma forma que existem muitas pessoas hoje que são inimigas de Deus, existem muitas pessoas que são amigas de Deus e estão do nosso lado. E a palavra vai dizer em Tiago também, que hoje a gente está no negócio do Tiago aqui. Tiago 2 fala sobre Abraão. O que fez Abraão ser amigo de Deus? Ele crê. Então, assim, do mesmo jeito, puxando aqui para o outro lado que eu tento acabar, eu também acredito que está sendo levantada uma geração de apaixonados. Eu creio. Eu acredito que só da gente estar aqui nessa reunião agora, nessa mesa, já mostra que existem pessoas que estão
se tornando, que estão buscando ser amigos de Deus. Isso me traz esperança. Por muito tempo, às vezes, a gente acaba se fechando, olhando muito pro que magoa a gente, pro que machuca a gente, né? Sim. E quando a gente, às vezes, olha pro nosso lado, é só a gente olhar pro lado aqui, ó. Porque a gente foca muito, minha mãe fala muito isso. Tem uma parede branquinha, a gente vê um pontinho preto e a gente foca lá. E a gente fica muito triste, né? Quando a gente vê isso tudo acontecendo, pessoas que são inimigas de Deus, não sei o quê. Só que, é igual você falou, às vezes se eu olhar pro lado, eu vou ver um amigo de Deus. Sim. E ali eu posso buscar apoio, ali eu posso buscar ajuda. Então, assim, me traz muita esperança saber que há uma geração de apaixonados. Ainda existem 7.000 que não se dobraram. Eu creio. Então, assim, isso me causa muita esperança. Sim. Saber que ao meu lado existem pessoas, sim, que estão ali na luta, que vamos junto e é isso. Sim. O Renan falou algo interessante sobre buscar referências em pessoas e tudo mais. E a palavra diz lá em Mateus 6:24, vai dizer o seguinte, a parte A, ninguém pode servir a dois senhores. E hoje, o que nós vimos, e falo isso mais uma vez, né, de forma muito triste, não é a igreja de Cristo na terra, tá? Não é determinada, se é pentecostal, batista, enfim, bandeira, não é isso. E se a gente vê na igreja de Cristo hoje na terra, não tem como, a gente vê muitas pessoas caindo no erro de misturar o que é santo com o profano. Nossa. Isso é um erro gravíssimo. Nós vimos cantores famosos que têm milhões de seguidores subindo um altar que é santo, entendeu? E fazendo maus, vou usar uma palavra aqui meio chula, mau auê, vamos botar essa palavra assim, na internet, e muitas pessoas indo ali, entendeu? E qual é o objetivo disso? Qual é o foco disso? O nome do Senhor vai ser glorificado? Misturando o que é santo com profano? Não, porque a palavra mesmo nos adverte. Não tem como nós servir a dois senhores. Então, cara, se eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo. Eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo. O mundo não me pertence. E a gente aqui, né, eu creio até que meus amigos vão falar um pouco melhor sobre isso, eu não sou inimigo do meu pai que ele não se converteu, não é isso. Entrei pra igreja, parei de falar com todo mundo agora. Pelo Sou amor de inimigo Deus. de geral. É um outro lado. Essas amizades. Entendeu? Algumas também. Se eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo nas práticas. Isso. Cara, eu não vou adulterar, eu não vou fornicar, eu não vou roubar, não vou matar. Não é O isso. negocinho não pode, não? O negocinho? O quê? Negocinho terno? cigarrinho do mal, cigarrinho. Não, claro Deus que criou, não. foi Deus que Aí criou. me quebra. E outra coisa também que é interessante, pra mim encerrar aqui, cara, o nosso corpo, o Renan falou também sobre isso no início, e eu vou voltar só pra dar uma ênfase maior. Cara, nós somos templo do Espírito Santo. Se eu sou templo do Espírito Santo, eu sei como eu vou me portar. Eu jamais vou poder induzir ao meu tentar induzir ou tentar chamar a atenção do meu pastor, do meu presbítero, de um irmão meu em Cristo, que faz parte também desse corpo, usando uma roupa vulgar, vamos botar essa palavra assim, entendeu? Chamar a atenção. Nós, como os cristãos, nós temos que saber como se portar, porque se eu não me porto bem também em um ciclo que eu estou, eu acabo me tornando também, vamos ser bem assim, puxar bem uma rédea, eu acabo sendo inimigo de Deus, porque Deus ele quer que eu faça algo. Abre aspas aqui, uma experiência, cara, eu conheço uma missionária, ela é até a mãe do nosso presbítero Henrique, para ela sair de casa, ela pede direção ao Senhor de qual roupa ela deve vestir. Eu acho isso fantástico. Agora, hoje, e eu digo isso para os jovens, acordem, desperta do que dorme. E também para outras faixas etárias de idade também. Nós temos que saber como se portar. Seja em um culto, porque, isso é claro, você não vai numa audiência de frente para o juiz de qualquer maneira. Cara, se eu não vou para um juiz de qualquer maneira, para uma audiência, por que para a casa do meu Senhor, do meu Pai, eu vou de qualquer forma? Sabe? Não é assim. Você é templo do Espírito Santo. Você faz parte de um corpo. Então, se pondere. Porque senão, nesse sentido também, além das práticas que eu citei anteriormente, você acaba se tornando um inimigo de Deus. Porque a Bíblia, segue a Bíblia, vê a Bíblia vai te dizer como você deve se portar, o que você deve fazer, os mandamentos, né, que você tem que seguir. Enfim, não se deixe se levar pelas coisas que estão exacerbadas aí no mundo. Sim. Mas siga a palavra. E hoje, se a gente pudesse dar uma ideia para as pessoas que estão nos assistindo,
como que nós podemos nos tornar amigos de Deus? O que vocês orientariam? Então, eu orientaria primeiramente leitura da palavra. Infelizmente o Brasil, né, é um país que a gente não tem cultura literária, né? Por exemplo, eu comecei a ler, tinha 17 anos de idade. Eu não vim de uma família que me deu essa base, né? Mas você que tem uma família, ou até você mesmo que é pai, incentive seu filho a estudar, a ler, a ter esse contato com as escrituras, porque Jesus, em João 17, ele diz, santifica na tua verdade. Pai, a tua palavra é a verdade. Sim. Sabe, Deus talvez não vai descer aqui na terra conversar comigo pessoalmente e falar, ó, senta aí, ó, eu quero que tu faça isso não. Mas por intermédio da palavra, eu consigo ter aí o direcionamento do que Deus quer para mim. Qual é o nível que Deus quer que eu chegue? Qual é o nível de testemunho que Deus me pede que eu chegue na terra para alcançar esse nível de amigo? Interessante, cara, que o escritor aos Hebreus, no capítulo número 11, ele fala dos heróis da fé. Pela fé, Abraão, Abel. Sim. Aí do 33 em diante ele fala, que direi mais eu? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e profeta. Ele vai discorrer ali feitos maravilhosos e ele vai dizer no 39, homem dos quais o mundo não foi digno deles. No 12 ele vai dizer assim, ó, e nós estamos repletos por uma nuvem de testemunha. Quem é? É os santos do capítulo número 11. Sim. Yeah. Então assim, eu aconselharia leitura da palavra, oração e jejum, irmão. Esses três não tem Essa é a base. Não tem invencionismo. Uhum. Invencionismo, não tem como inventar. Se você fizer esses três, cara, você consegue ter uma vida mais santa, você consegue ter uma vida mais correta, você consegue ter uma vida de comunhão e se torna amigo de Deus, Sim. né? Que aquele que faz a vontade de Deus se torna amigo de Deus. Sim. E tem uma coisa que a Tamiris Garcia fala que, cara, marcou minha vida. Ela falou assim, tem coisa que eu sei que não é pecado, mas eu abri mão por causa de Deus. Sabe? Então assim, cara, é algo muito lindo. Ela falou, cara, eu não me condeno de fazer, mas eu preferi abrir mão. Imagina as coisas que te condenam. Pô. Sabe? Então assim, eu acho que o nível de amizade, cara, pra chegar a esse nível, nós temos que estar preparados a abrir mão de coisas que vai nos custar. Então assim, quem tá nos assistindo, eu gostaria que refletisse, qual é o nível que você tá hoje? Eu realmente quero ou realmente não quero? Eu acho que o primeiro ponto é a gente ser muito sincero com a gente. Qual é a atual situação que eu tô hoje? Pô, tô mal. Caraca, tô mal? Tô. Pô, o que eu posso fazer para melhorar? Leitura, oração, jejum, palavra. Pô, confessar os pecados, abrir o coração, tentar mudar, procurar pessoas que são exemplos, que são referenciais e se aproximar. Porque, cara, é verdade, né? Se eu me aproximar de quem busca, daqui a pouco eu tô buscando. Sim. Se eu me aproximar de quem não quer nada, daqui a pouco eu também não tô querendo nada. Então, assim, o primeiro, eu acho que, juntando tudo que foi dito, cara, oração, jejum e palavra. E o mais importante, olha com quem você tá andando. Será que a pessoa que você tá andando tá te afastando e te aproximando de Deus? Se estiver te afastando de Deus, cara, pô, galera, obrigado aí. Pô, pra mim não... tô em outro ritmo agora, quero outras paradas, sabe? Não dá mais pra tu ficar ali convivendo, não dá. Se for pra tu ser influenciado, como o Matheus falou, melhor nem ir, cara. Então é isso que eu... Quer acrescentar, Bia? Isso que o Renan falou é muito interessante de amizade. Porque quando eu decidi que eu queria Cristo de fato, a primeira coisa que eu fiz foi me analisar. E uma das coisas que eu analisei em mim é que eu era uma pessoa muito influenciável. E o que eu escolhi fazer? Eu falei, eu preciso dar um tempo das minhas amizades. Desculpa, galera. E aí eu falei assim, vou dar um tempo. E ali eu me abdiquei um pouco, saí um pouco de campo, me firmei na palavra. E depois que eu estava firme na palavra, eu me reaproximei. Já convicta das minhas ideias, com opinião formada, sem mudança. E assim, em questão de o que fazer, em Tiago 2:23 diz assim, cumpriu-se assim a escritura que declara, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Então, Abraão, ele creu em Deus, e por isso foi chamado amigo de Deus. Então, quando você crê em Deus, quando você acredita no que Deus está falando, você começa a buscar o que Ele está falando. Para isso, você precisa conhecer o que Ele está falando. Aí entra a palavra. Preciso ler para crer, porque eu preciso saber no que eu estou crendo. Sim. Oração, conversar com Ele. E quando você crê, você realiza o que Ele pede.
Você segue as suas escrituras e os seus mandamentos. E isso te aproxima de Deus. É aquilo que a gente fala, onde a luz não há trevas. Então não tem como eu ficar em cima do muro. Então, primeira coisa, eu preciso tomar uma decisão. Eu quero, então eu vou. Se eu vou, eu vou. Não tem meio termo. Ou eu tô, ou eu não tô. Não tem como eu ser amigo do mundo, amigo de Deus. De uma fonte não jorram 2 tipos de água. Se eu sou morno, que a palavra vai dizer, você não é quente nem é frio, por isso eu vou te vomitar. Em todo momento a Bíblia está nos dizendo que não tem como ser meio a meio. Então, primeira coisa, eu preciso tomar um partido. Eu vou vir para cá. Então, eu vou estar aqui. Agora eu sou cristão. E eu preciso crer em Deus. E automaticamente seguir os seus mandamentos e as suas escrituras. Eu acho que isso te torna um amigo de Deus. Você ter intimidade, porque amigo tem intimidade. E para eu ter intimidade, eu preciso conversar. Lá em Êxodo vai falar que Moisés conversava com Deus face a face como se fala um amigo. Então, eu preciso falar com Deus. Oração. Então, assim, eu acho que quando você crê em Deus, engloba muita coisa. Sim. Palavra para conhecer, oração para buscar intimidade. E é isso. Reafirmando, quer ser amigo de Deus? Eu não posso, nós aqui não podemos falar, você não é amigo de Deus, você é, não. Mas você faz uma autoanálise e você vai conseguir entender e reconhecer. Mas você tem que estar disposto. Reconhecer se você verdadeiramente está tendo práticas de um amigo de Deus ou se você está tendo práticas que está te levando a ser inimigo de Deus. Essa autoanálise nós não podemos fazer por vocês. Quem tem que fazer é você mesmo. E a primeira coisa que eu te aconselho a fazer, né? Se o conselho esse for bom, e eu creio que é você buscar ser sincero com o Senhor. Ele é teu Pai, Ele é teu Senhor. Ser sincero como? Muitas das vezes eu sou sincero com A, com B, com C, e não sou sincero com Deus, não sou sincero. Eu fico camuflando uma santidade, camuflando algo onde, na verdade, eu tenho que jogar as claras. Senhor, eu não estou mais aguentando, eu estou à beira mesmo de cair, eu estou à beira mesmo de voltar, de retroceder, eu preciso de um auxílio teu. Usar a sinceridade, que vem daqui, do coração. E eu creio que você, sendo sincero com o teu Senhor, você vai cada dia mais ser amigo de Deus. E o inimigo de Deus vai ficando de lado. Você não está alimentando o lado da inimizade. Você está alimentando o lado do amigo. Então, procure ser amigo de Deus. Como? Sim, lendo a palavra, jejuando, tendo uma vida de oração diária. Faça seus devocionais. Mas seja sincero também. Acho que a palavra que eu vou deixar aqui na nossa mesa, nesse momento de fala, é ser sincero. Seja sincero com Deus e você vai se tornar cada vez mais amigo dele. Sim, e para poder finalizar, né, que se deixar aqui a gente quer falar à vontade, né, mas eu vou falar algo que eu fazia antigamente, né, isso há 12 anos atrás, quando eu dei início ali a minha caminhada com Cristo. Eu só escutava 2 louvores, um, Thales Roberto, Mas Eu Escolho Deus, e 2, aquele da Ludmilla Faber, não sei se eu estou falando o nome dela certo, aquele Em Tempos de Guerra Nunca Para de Lutar. Então eu excluí todas as músicas que eu escutava, que eu gostava, excluí tudo e só ficava com esses 2 louvores, deixava esses 2 louvores ouvindo ali o dia todo, no trabalho, onde eu estivesse, eu estava ouvindo. Então, eu realmente, lógico, leitura, palavra, jejum, oração, fato, e também só ficava escutando o louvor que realmente me aproximava, me fazia me sentir bem, me aproximar mais, a cada vez mais de Deus. Então, para a gente poder finalizar esse primeiro nosso encontro, eu quero agradecer aqui ao Matheus, à Bia, ao Renan, papo muito bom, muito legal. Que você possa seguir a gente nas nossas redes sociais lá, no Instagram, no Facebook, Rede Jovem IBB. Dê ideias de assuntos que vocês querem ouvir, que nós estamos aqui para poder falar abertamente. Então, dê ideias, talvez tenha assuntos que podem nos agregar aqui também, e a gente também falar um assunto que você quer ouvir, e nós estamos tranquilos para poder falar o que você quer ouvir. Se você vai gostar, eu já não sei. Não é? Então, nós queremos agradecer. Querem mandar um abraço para sua mãe, para seu pai, papagaio. O Arthur, vai mandar um abraço para o Arthur, não, cara? Beijo, filho, te amo, tá? Vai pedir a Bia em casamento agora, não, Renan? Não. Galera, fica com Deus, que nos próximos você possa estar nos acompanhando. Então, está terminado aqui mais um Geração de Apaixonados. Deus abençoe vocês. Boa semana. Tchau, gente.